Boa noite, meus amigos. Nós estamos Boa aqui na noite. nossa casa espírita. Quem não conhece, vê aí um pouquinho da nossa casa, tá? A Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Estamos aqui em 4 pessoas, eu, Denise, Ana, Alberto, para realizarmos a nossa palestra pública, aqui já depois da pandemia passada, casa aberta. Então, estamos todos muito felizes aqui, prontos para darmos continuidade ao trabalho na nossa casa. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, hoje recebemos a Rosângela, que vai fazer o nosso estudo, né, da nossa noite, do livro Lampadário Espírita, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O capítulo hoje chama-se Necessidade da Reencarnação. É o capítulo 14. Mas antes eu vou fazer a leitura do preparo de um trecho aqui, um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, e que tem por título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 4, que diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Três, três particulares que passam, desculpe, mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre o catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, para que nós possamos, agora, em melhores condições, compreender os ensinamentos do Mestre, esses ensinamentos tão necessários para a nossa caminhada evolutiva. Mas não só conhecer esses ensinamentos, acima de tudo, colocá-los em prática. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos aqui, na tua casa, a casa de Jesus, a casa de Francisco de Assis, para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões, os nossos aprendizados, para que assim possamos nos tornar efetivos trabalhadores da seara do Mestre, essa seara tão grande, mas que ainda tem muito poucos trabalhadores. Agradecemos aos amigos espirituais que conosco se reúnem para nos auxiliar nessa caminhada. Envolvidos por essas vibrações que caem do alto, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos. E te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos a nossa reunião na noite de hoje, na graça de Deus. Bem, eu vou passar a palavra para Rosângela, e Rosângela, você tem até 19h30 para fazer Tá, as suas reflexões. Que Deus te abençoe. tá bom. Tudo bem. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Aí eu estava aqui vendo, né? Também, aqui a gente vê esse assunto sobre a questão da encarnação, a necessidade da encarnação, tanto no Evangelho e no Livro dos Espíritos, na questão 132, o objetivo da encarnação. Né? Mas eu quero começar com uma quadrinha que eu achei tão bonitinha que eu estava pesquisando hoje, deixou aqui no meu celular, e eu falei assim, eu vou falar essa quadrinha, né? Primeiro a quadrinha, que é de Casimiro Cunha. Ele diz assim: tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Então,
É muito interessante, né? E é verdade. É a mente tranquiliçã, erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Por isso, essa questão da necessidade da encarnação, conforme está no nosso Evangelho, é uma pergunta que Kardec faz, né? E tem essa questão da necessidade da encarnação, que está aqui do Lampadário Espírita, que Divaldo vai nos trazendo e a gente vai falando, conversando, fazendo a reflexão. Começa o seguinte, desculpa, deixa eu abaixar isso aqui, senão vai ficar com esse barulhinho. Começa assim: as lutas têm sido cruéis, dificuldades me assinalam os passos em todo lugar. Sofro em demasia, clamam com irreflexão aqueles que jornadeiam desatentos à trilha evolutiva. Pois é exatamente o que diz a quadrinha, né? Aquilo que você não faz corretamente vai ser cobrado. Não tem como, né? E aqui, como está Divaldo, né? Joana, perdão, vem trazendo para nós, né? Que muitas vezes a nossa jornada tem sido, para alguns, muito cruel, né? Com muitas dificuldades, com muitas dores, e às vezes nos revoltamos, porque, principalmente quando não se tem o conhecimento, né? Que a reencarnação, a reencarnação, ela não é castigo, ela é uma bênção. É difícil da gente falar para alguém que possa estar passando por muitas dores, muitas dificuldades, muitos desafios, né? Que é uma bênção. Porque na hora que você está passando a dificuldade, você não quer saber que é bênção, você quer conforto, consolo. Não quero nem saber, está doendo. Lógico, está doendo, né? Como espíritas cristãos, nós temos que começar realmente a refletir sobre isso, né? Se passamos algumas dificuldades, se passamos algumas dores, estamos naquela quadrinha que eu falei do Casimiro Cunha, né? Quando eu citei, quando ele fala assim, erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Então, hoje é consequência de ontem, né? Mas é bom a gente saber a quadrinha para a gente fazer o máximo de não se equivocar mais uma vez agora. Mas, Rosângela, é difícil, claro. Por isso a gente está reencarnado, por isso a bênção da reencarnação, exatamente para a gente trabalhar as dificuldades que vão se apresentando ao longo da nossa caminhada. Continua, Joana. Acompanho a marcha do progresso e constato que o êxito a coroar tantas cabeças não me alcança. Creio que em breve desistirei da luta. Rebelam-se os companheiros do labor diário em pleno campo redentor. E é interessante, a gente sabe, tem a marcha do progresso, tem o progresso, é necessário, mas quantas vezes muitos de nós desistem, né? Não tenho força, não dá. Olha, é melhor eu voltar. Às vezes até fala assim, gente, depois que eu fui para a casa espírita, parece que piorou tudo. Aí bota a culpa na responsabilidade na casa espírita. Não! A casa espírita não piora tudo, não. Ela ajuda muito, porque ela esclarece, ela conforta e ela consola. Muitas vezes somos nós ainda, o que Joana coloca, esses rebeldes, né? Esses companheiros, né? Esses homens que se rebelam no labor diário. E que na menor assim, dificuldade já pensa em desistir, já acha que não vai dar certo, né? Às vezes a gente acorda assim um pouco para baixo, né? Que acorda, né? Eu não vou falar assim, não, eu não acordo nunca para baixo. Não quer dizer que eu acordo todo dia para baixo, mas tem dia, gente, que não leva mal, não. Eu acordo mesmo.
né? Ixi, Maria, aí eu choro, aí eu penso, aí eu falo, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí me lembro que não é da época de vocês, mas é da minha época, as músicas de Nelson, acho que é Nelson Gonçalves, se eu não me engano. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ou se não é dele, é companheiro dele, lá daquela década, não sei de quando, né? Porque a gente teima, às vezes, em não confiar nessa espiritualidade maior, que fala para a gente assim: acalma o coração. A gente não quer acalmar. A gente acha que pode controlar tudo. O nosso sofrimento é exatamente por isso, porque nós achamos que podemos controlar tudo. Tudo tem que estar nas minhas mãos, tudo tem que estar sob meu controle. Nós não controlamos nada. Nós não podemos controlar. Nós estamos aqui para aprendermos. Eu vou controlar as dificuldades. Eu posso trabalhar para evitar um mal maior. Mas se aquela dificuldade ela vem como algo pedagógico, eu vou olhar e não vou perguntar o porquê estou passando pelaquela dificuldade, mas sim para que eu estou passando por aquela dificuldade. O que ela quer me dizer, né? Continua Joana dizendo: fracassamos, me seguem nos melhores empreendimentos, conduzindo-me a desespero e frene. A dor é comensal dos meus dias. Que fazer? Né? São a reflexão que está sendo feita, e Joana fala assim: refletem de mentes desalinhadas os que distanciam da fé racional e se consomem em interrogações aflitivas. Praticamente, eu já estava falando nisso quando, às vezes, eu acordo, né, com aquela sensação de que o mundo está todo errado para o mundo que eu quero descer, né? Então, ai, meu Deus, para que eu nasci? Ou então, por que eu estou com essa família? Ou porque eu estou isso, eu estou aquilo, né? E como se a nossa dor fosse a maior dor do mundo. Enquanto, na verdade, tem tantas outras dores muito maiores, muito mais terríveis, outros desafios muito mais profundos que a gente, às vezes, não consegue nem imaginar. E, como ele diz aqui, por que muitos de nós achamos, né, ficamos nesse desespero, achamos que a dor que faz parte de todos os meus dias, apesar de que, quando começou, eu falei para Carmen: nossa, mãe, essa semana eu senti tanta dor, mas dor física mesmo, né? Dói joelho, dói dedo mindinho, dói as costas, dói não sei o quê. Aí eu falo: é o tempo, ai, meu Deus, por que mudou o tempo? E muitas vezes eu esqueço também, são as dificuldades. Você fica, às vezes, chateado, com raiva, não sei o quê. Lógico, essa raiva, essa dificuldade, ela vai bater, não vai dar na árvore, não vai dar na cadeira, vai dar em você. Aí, passado 2 dias, quando achamos que estamos maravilhosas, aí vem a aluna e ataca. Mas esquecemos que há 2, 3 dias atrás, eu fiquei com uma raiva danada, e não sei o quê, e esbravejei, e tal, aquela coisa toda. Eu vou botando, jogando, nós vamos jogando para o nosso próprio corpo. E aí é o coitadinho desse corpo, né, esse templo sagrado, que vai sofrer as consequências. Aí continua. No entanto, todos esses que seguem sob aparente amargura aprendem na enxerga da aflição a valorizar os tesouros divinos que malbaratam por leviandade ou loucura. Pois é, o que Joana fala, né? Que todos que seguem na aparente amargura, porque as dores nossas, quer queiram ou não, se fôssemos parar para pensar mesmo, são muitas vezes aparentes amarguras, né? São consequências, provavelmente, de um espírito ainda muito rebelde que somos, que é ainda muito, um espírito ainda muito assim, eu quero que Deus atenda o meu pedido logo, na hora. Só que não vai, não é assim. Não adianta eu ficar agora, são 18h56, vai dar 7 horas, eu queria que amanhecesse logo.
Não vai amanhecer a hora que tem que amanhecer, ponto. Eu faça alguma coisa para entender esse processo, entender esse momento que eu estou vivendo. Não vou mentir para vocês assim, é fácil. Não é fácil. Eu estou falando aqui porque a Márcia Calijó não está aqui. Porque se ela tivesse, eu ia falar, é trabalhoso. Porque ela não pode falar no fácil. Não é fácil. Meu Deus. É trabalhoso. É Joana que diz. É trabalhoso mesmo. Mas, com toda certeza, foi o que nós escolhemos. Então eu escolhi para sofrer, para ter dor, para ter isso, para... Não, nós escolhemos as provas que a gente ia viver. Agora o resto é pela nossa conta. Se ela vai ser mais difícil, vai ser mais amena, vai depender de quem? De mim. Não depende de outra pessoa, depende de mim. Do que eu vou, ou do que eu quero fazer com essa dificuldade que eu estou vivendo. E é o que Joana vai falando. Ela continua dizendo assim, recomeçam pelos sítios em que desertaram a vida, fixando experiências que a rebeldia mal contida, como eu já falei sobre a rebeldia, né, ainda hoje transforma em novos cargos, dificuldades a se lhe clavarem nos tecidos sutis da alma. É claro, a gente sempre, às vezes, eu me lembro que toda vez que eu estou naqueles dias, né, assim, aí vi como algo me dizendo assim, hoje é resultado daquilo que você semeou lá atrás. Não tem outra. Foi minha mãe, foi meu pai, foi minha irmã, foi não sei quem, foi... Não foi. Fomos nós. Somos espíritos milenares. Mas não é para deprimir ninguém, é para dizer para a gente, ei, atenção, você pode vencer as suas dificuldades. Vou vencê-las todas? Provavelmente não. Mas eu sei que eu estou no esforço. Eu sei que hoje eu posso dizer que eu estou melhor do que eu era ontem, né? Vamos dizer assim, algumas coisas. A questão hoje mesmo eu estava conversando, eu fui levar minha cachorrinha, que está com problema cardíaco. Aí ela foi fazer um ecocardiograma, não sei o quê, ali, lá na Godofredo Viana. Não dirijo mais. E eu estava com o celular, e o celular não pegava o raio da Claro, não pegava lá. E eu querendo pedir um Uber, nada. Aí eu fiquei maldizendo, meu Deus, por que eu pedi o carro, por que eu não estou com carro? Mas eu não estou com carro por quê? Porque eu resolvi que não ia dirigir mais. Aí, por acaso, eu peguei uma motorista do Uber, que a gente veio conversando, falando com ela, né? Ela é de Cabo Frio, ela sempre vem trazer de 15 em 15 dias uma pessoa para fazer um tratamento. Aí eu falei para ela assim, eu vim para o Rio, mas eu vendi o carro, né? Porque eu prefiro andar de Uber. Aí algo ficou na minha cabeça, fala a história direito. Eu falei, não, olha, não é bem porque eu prefiro andar de Uber, não, é porque eu sou impaciente no trânsito. E aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho paciência. A pessoa vai virar, não bota seta. Parou, quer buzinar, não sei o quê. E eu me conheço, eu sei que no trânsito eu quero dar uma de que eu sou a rainha, né? Todo mundo pode ter carro na rua para que eu possa dirigir. Quer dizer, então, por isso que eu agora falei, eu fico falando assim, eu adoro andar de Uber. Mas só Deus sabe por que eu ando de Uber. Que eu falei assim, olha, em Teresópolis eu consegui vencer algumas coisas. Não brigava tanto, brigava um pouquinho. Mas tinha o marido do lado que falava assim, você vai brigar? Eu, não vou brigar, não vou falar nada, não. Mas só Deus sabe por dentro como é que eu ficava, né? Então, é isso que ela está dizendo aqui, né? E outra coisa que ela vem dizer, ela assim, tem paciência diante da aflição punitiva ou libertadora. Não te recolhas à análise deprimente dos fatos ou das oportunidades. Tem paciência. Eu sei que nessa provavelmente, a paciência também é um fator ainda que não está
não vou sair bem resolvida. Vou sair, vou resolver. Algumas coisas eu estou tendo paciência, né? Mas em outras, realmente, ainda não. Mas vou trabalhar, como diz aqui. Não analisar, analisar deprimentes fatos fatos ou das oportunidades. Ah, errei, meu Deus, eu errei de novo, errei. Não, errou, tá, se equivocou, reconheceu. Tem uma canção, também não é da época de vocês, né? Que diz o seguinte: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porém, o autor da música, ele diz o seguinte, que ele gosta de umas palavras que vêm antes. Reconhece a queda, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque não adianta levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima se não reconhecer a queda. Aí, o que adianta? Ah, estou dando a volta por cima, não sei o quê, mas reconheceu a queda? Não reconhece, então está fingindo. Então não é por aí. Reconhece a queda, levanta, porque eu também cantava só do levanta para cima, gente. O reconhecer a queda, nem olhava reconhecer a queda. Mas reconhece a queda, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque, às vezes, principalmente quando a gente é jovenzinha, né? Mais jovenzinha assim, né? A gente bota, né? Não, mas por quê? Ah, eu levantei, sacudi a poeira, dei a volta por cima também, também escolhi outro, mas reconheceu a queda, reconheceu que você errou uma vez. Né? Porque se não reconhecer, mesmo que você se equivocou, que teve dificuldades, tal, não vai adiantar. Vai ficar mais complicado, vai ficar mais difícil, mais trabalhoso, como Joana diz. E ela continua dizendo aqui o seguinte: enquanto contabiliza as desditas, ouvidas a claridade estelar, espargindo luminosidade, seja durante o dia, seja na escuridão da noite. Olha, isso que ela fala aqui, isso é muito lindo, gente. Eu acho que é porque, como eu estou fazendo muito estudo dela, e o Amor à Vida estuda o Jesus à luz do Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, ela diz que, enquanto contabiliza as desditas, ouvida a claridade estelar. Enquanto ficar contabilizando as desditas, as coisas estão acontecendo e eu estou deixando elas passar. Como diz aqui, espargindo luminosidade. Enquanto eu estou ali chorando, como dizem, né, aquele ditado, né? Ah, chorando pitangas, tal. As coisas estão acontecendo boas à sua volta. Mas eu não estou tendo olhos de ver. Parece que às vezes a gente tem, assim, né? Quando eu falo isso, parece que eu estou falando que eu, tá? Eu quero ter a coisa muito sólida, né? Tá, que Deus escrevesse para mim assim: Rosângela, estou desenhando para você, não fique assim, né? Não adianta vir. Então, às vezes a gente precisa que alguém desenhe. E, gente, espíritos, os nossos anjos guardiães, espíritos superiores, não vão desenhar nada, não. Não, mas não vão mesmo. Ou a gente entende, ou a gente entende. Não adianta. A gente aqui entra, a gente fala assim, você não entendeu não, né, Denise? Eu vou desenhar para você. Espírito superior, você vai esperar? Não vai desenhar mesmo. Porque a gente tem que entender. E é o que ela coloca aqui, né? Espargindo luminosidade, seja durante o dia, seja na escuridão, seja na escuridão da noite, quer dizer, aqui, a noite e dia, aqui, ela não está falando, acho que nem da questão da natureza, mas sim as escuridões, ou o dia do nosso ser e a noite do nosso ser, né? Nos momentos que a gente, às vezes, está muito bem, que também vêm vamos dizer, as orientações, e muitas vezes nas noites tenebrosas da nossa vida, que também vem, que resume-se naquilo que Maria disse a Chico: tudo passa. Né? Às vezes, quando eu acordo nesses dias assim, aí eu falo assim: tudo passa, mas só que eu não me convenço. Primeiro eu choro e tal, e vou, e lá. Mas, no fundo, tudo passa. Porque até esse dia
no qual eu acordei com tantas dificuldades, ele vai passar. E um novo dia virá, né? Com outras tantas possibilidades, com outros tantos desafios, com outras tantas oportunidades, né? Aí ela continua aqui. Tudo são lições. Olha que espetáculo, né? Agora, vai dizer isso para a Rosângela quando a Rosângela acorda virada no ovo. Rosângela, tudo são lições. Então, esse momento aqui para mim está sendo maravilhoso, porque eu estou dizendo para mim que tudo são lições. Importante, tudo são lições. O desgosto de agora transformar-se-á em proveitosa experiência amanhã. E é verdade. E aí me faz lembrar a minha época de quando eu era mais jovem assim, depois dos 30 e pouco, né? Que eu morava lá no Mato Grosso do Sul, e acho que nos estudos eu sempre contava para as meninas, né? E aí é sempre do Paraguai para Paraguai ler o meu futuro. Se eu ia casar, se ele gostava de mim, não sei o quê, porque eu vivia apaixonada, né? Era uma coisa. E aí a paraguaia falava em Guarani. E eu pagava ela em dólar, eu e minha amiga, e eu não entendia nada que ela falava, mas pelo balançar da cabeça dela, eu achava que ela estava falando coisa boa. Vim me casar com 47 anos, quer dizer, nem casar na época eu não casei. Bem anos depois, aí a história, aí vocês conhecem a história, né? Não vou nem contar. Né? Então, é exatamente isso aqui, o desgosto de agora transformar-se-á em proveitosa experiência do amanhã, de amanhã. Quantos de nós aqui, no íntimo de nós, vamos parar e pensar assim, nossa, quantos desafios nós passamos, e até como crianças mesmo, e que hoje a gente olha para trás e fala assim, caramba, consegui sobreviver àquela situação. O meu pai conseguiu sobreviver, minha mãe, minha avó, ou seja o que for, ou eu mesmo. Quantas lutas que na hora você pensava assim, eu não vou conseguir. Quando o Fábio morreu, não é que eu não achei que não ia vencer. Eu sabia que eu ia conseguir. E estou conseguindo, né? Tanto é que eu brinco muito com as pessoas que a gente fala, que a gente ia sempre prometeu um ao outro, quando ficasse velhinho, velhinho, gente, bem velhinho, um morrer 6 meses, o outro ia. Hoje eu falo para ele, nem pense, porque eu não vou mesmo, tem muita coisa para fazer aqui. Pense nisso, não quero nem saber disso. Fica aí, segue a luz, vai seguindo a luz, depois eu corro atrás e encontro com ele, né? Quer dizer, então, são situações que a gente acha assim que não vai conseguir. Mas a gente consegue, sabe por quê? Porque nós somos filhos muito amados de Deus. Nós somos pessoas especiais, cada um de nós especiais para Deus. Isso é que é importante. Tem uma canção gospel que eu gosto muito, né? O nome dela é Nicole Francine. Ela diz assim: você é especial. Você é especial, que nós somos especiais para Deus, né? É uma pena, se desse tempo, até se fosse permitido, eu até colocaria, mas aí eu não sei se pode, né? Mas é linda a canção, é linda a canção, porque somos seres especiais, tá? O caminho percorrido, local identificado. Olha que bacana. Já pensou chegar lá do outro lado, a gente reunido lá, né? Algumas pessoas falam assim, eu não vou para nosso lar. Eu quero ir, pelo menos para nosso lar, né? Se não nosso lar, lá no subúrbio, perto do nosso lar, né, gente? Vamos conversar, né? Também, eu vou direto para as trevas. Não quero ir, não. Estou trabalhando para não ir mesmo, né? E você parar e falar assim, nossa, nós percorremos um caminho longo. Percorremos. Algumas coisas a gente tropeçou, mas em outras a gente venceu. E aí a gente pode lembrar lá aquele passado lá atrás, né? Como é que foi? E hoje a gente está aqui, está tendo essa bênção da reencarnação, essa oportunidade, nossa, essa necessidade dessa reencarnação que nós pedimos muito, né? E aí a Joana continua, a fervora, o exame do
trabalho sem a desarmonia ansiosa dos resultados que temes. Não vamos temer. Ai, vai dar certo, gente? Será que vai dar certo? Será que se eu falar isso vai dar certo? Será que se eu fizer aquilo vai dar certo? Faça dar certo. Se tem condições, se você sabe que aquilo que você está fazendo é uma coisa boa e é para o bem do próximo, faz. Não fica com medo, não tema, né? Agora, lógico, se nós achamos que é algo que vai fazer mal ao outro, aí eu não faço. Porque aí é aquilo, né? Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Então, isso que ela está dizendo que devemos, né, realmente afervorar-nos ao exame do trabalho sem a desarmonia ansiosa dos resultados que temos. Das duas, umas, aquela coisa, né? Ou você vai acertar ou vai errar, ótimo. Se acertou, ótimo. Se errou, aprendeu. Não vou fazer mais. Não vou mais fazer, ir por esse caminho, falar essas palavras, tomar essas atitudes, porque às vezes a gente se arvora muito que sabe tudo e que tem todo o conhecimento, e às vezes até com filhos mesmo, né? Filhos, marido, ou companheiro, alguma coisa, e às vezes a gente não para refletir. Será que foi aquela melhor palavra que eu devia ter usado? Acho que não foi, não. Né? Então, aí reconhecer. Aí que entra a música, né? Reconhece a queda, porque a queda é exatamente isso. Puxa, eu falei aquilo ali, eu não devia ter falado aquilo, não daquela forma, eu podia ter falado de outra forma, né? E esse conhecer a queda é se tornar humilde, né? E saber o quê? Não vou cometer esse mesmo equívoco, vou me esforçar, né? Continua ela dizendo aqui. A reencarnação significa precioso ensejo de sublimar e superar, registrando como bênção nos refúgios da alma as experiências de libertação do imediatismo e da extravagância. Então, a reencarnação ela é exatamente isso, superar, sublimar e superar. Por isso a reencarnação. Né? Por isso a necessidade da reencarnação. É uma bênção divina. Então, eu aproveito e abraço essa reencarnação. Eu queria ter reencarnado lá nos países, sei lá, qualquer país aí, sem miséria social, sem isso, sem aquilo outro. Não, você tinha que reencarnar ela aqui mesmo. Por quê? Trabalhou tanto para levar o povo, de repente, o povão à miséria social, a isso, aquilo, aí quer reencarnar, vamos dizer, num lugar bom. Não vai. Não vai mesmo. Olha, e Jesus foi tão bom que ele esperou, formou o planeta, falou assim, olha, vai ter um lugarzinho bacana que eu vou mandar um povinho que vai estar aqui separado para aquele lugar. E aí, plim, estamos nós aqui. Não é plim-plim da Globo, mas somos nós que estamos aqui trabalhando, aprendendo. Aí tem hora que a gente sofre, tem hora que a gente é dona de escravo, tem hora que a gente é escrava, e vai e volta. E é exatamente isso daí. E é a nossa vida, e é todo o nosso trajeto. Né? Não tem essa assim, foi que veio, olha o povo. Não, era importante. Esse foi o melhor lugar que, com certeza, a espiritualidade falou, reuniu o grupo, um grupão, bota grupão nisso, né? Falou assim, vai ser descoberto, dizem, né? Mas que não foi nada descoberto. Um país assim, querem ir para lá? Nossa, mãe! Todo mundo que estava no auditório lá, né, pulou, vamos, fizemos a maior festa para vir. E agora a gente chega aqui e fica no desespero. Não, a gente pediu. Ainda é o melhor lugar. E teve uns ainda que tiveram a sorte de vir para o Rio de Janeiro. Ou cidade maravilhosa, terra assim, não sei o quê. Outros fugiram para a Serra. Né? Outros fogem, outra quer fugir para São Paulo. Para São Paulo, mas a gente sabe como é que são as coisas, né? Então, é o que ela está dizendo. É expressivo o retorno à carne para refazimento das experiências deixadas à margem. Tantas se fazem necessárias quanto as oportunidades de evoluir até chegar à perfeição. E é dessa forma, né? Então, eu até estava vendo um videozinho, né?
Mas o vídeo depois é um vídeo assim interessante de reencarnação, mas ele não é espírita, mas não estava muito legal, não, que andou uns certos palavrõezinhos lá, e o espírito chegou, quando foi lá, o cara falou assim, eu vou para Paris agora? Aí o chefinho lá falou assim, Paris não, mas você vai para o Brasil. Ele, o quê? Brasil? Não sei o quê. Eu quero ir para Paris, eu quero não sei o quê. Não, Paris não, agora não. Você vai para o Brasil. E você vai para o Rio de Janeiro. Pronto, o cara quase infarta de novo. Nossa, para o Rio de Janeiro? Para o Rio de Janeiro. Mas lá tem isso, tem aquilo, né? Mas é lá mesmo. É lá que você vai, é lá a escola, você vai aprender, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí o coitado fica desesperado, né? Falou, meu Deus, eu nunca dou sorte. Ele falou, mas o que você fez na sua vida? Não, eu não fiz nada, né? É que nem um outro vídeo, que depois eu boto para vocês, muito legal, mas ele foi entrevistado, ele desencarnou, foi entrevistado, tinha acabado, aí ele falou que saiu do campo, tinha acabado, e aí o cara perguntou para ele assim, o que você fez na última vida? Aí ele parou e falou assim, tá, tudo bem, olha, é o seguinte, na última vida eu não fiz nada, porque eu tinha que descansar, eu precisava descansar, então não fiz nada. E na anterior? Na anterior também não, porque eu também ainda estava cansada. E nessa atual? Olha, foram 3 reencarnações que eu falei assim, não vou fazer nada porque eu estou cansada. Então, aí ele ficou desesperado, né? E quando a consciência dele vai conversar com ele, e aí pergunta para ele assim, mas e aí, o que você fez mais? Aí ele, como? Olha, eu não estou conseguindo entender direito, está falhando. Sabe quando a gente não quer ouvir, né? Eu vou desligar, olha, eu vou entrar no túnel agora. Pum, caiu a ligação, né? Então, é o que ela está falando aqui. É preciso aproveitar essas oportunidades para evoluir. Nunca se nos deparam os mesmos recursos no roteiro da vida, nas mesmas condições. Isso aqui é uma coisa para dizer assim, quando eu falo assim, quer saber, gente? Eu vou deixar para a próxima. Nem pense. Vamos cair nisso aqui, ó. Mesmo recursos no roteiro da vida e mesmas condições. Porque alguma coisa que eu falo, que eu vou deixar para a próxima, pode ser pior. Porque vai ser o que é essa e mais o que ela da anterior. Da próxima, quer dizer, né? Porque agora não. É tanta coisa, gente. Geralmente é assim, é tanta coisa, tem que melhorar em tanta coisa. De repente, acho que é melhor deixar para a próxima. E, às vezes, aquilo que você quer deixar para a próxima é o ponto central da sua mudança espiritual. Aí continua. Não pisarás 2 vezes as águas do mesmo rio, embora retornes ao local da véspera, as águas que fluem não são as mesmas. Não tem esse ditado que ninguém entra num rio por uma segunda vez que a água seja a mesma? É exatamente isso, né? De repente, agora, né? Não sei porque hoje eu estou brincando tanto com o Rio de Janeiro, né? A gente veio para o Rio de Janeiro e tal, e aquela dificuldade toda. Aí na próxima a gente não vem para o Rio de Janeiro. Mas a gente vai para um lugarzinho bem pior do que o Rio de Janeiro. Não, bota talvez bem mais dificultoso, né? É muito interessante que eu estava lendo na Gênese, que às vezes as pessoas, eu, na minha santa ignorância, achava assim, não, se eu não melhorar aqui, eu vou para um planeta afim. Mas na Gênese, nos Sinais dos Tempos, diz o seguinte, não necessariamente. Você pode ir para uma nação afim. E, de repente, você vai para uma nação afim que você sonha à noite, que tinha um negocinho pequenininho, que você falava, que era o celular, que tinha um negocinho que refrescava, porque você vai nascer num lugar onde mal tem vento, só areia, né? E não tem luz, e aquele tal negócio, né? Que nem o menino que criou o vento. Esse filme é maravilhoso. Né? Muito lindo, exatamente isso, né? Então, não necessariamente eu vá, também, então, eu já sei que eu vou para um planeta, não vai nada, de repente, quem sabe, né? Desculpa até falar, mas vamos para um interior do interior, não sei de onde, ainda com luz de lamparina, sei lá o que é, enquanto, né,
vai estar se vivendo assim, se transformando deserto em lugar para plantio, como em acho que é Israel, se não me engano, que eles fizeram isso, a gente vai, às vezes, estar morando num deserto cheio de pano enrolado. Porque reclamando que, na época que a gente estava no Rio de Janeiro, aqui era só bala perdida, né? E aí, essa é a problemática. Lógico, evidentemente, tá? Que em todos os lugares que a gente possa ir ou estar, vem para nós ensinamentos. Vem para nós ensinamentos. A oportunidade, conquanto se nos apresente assinalada pelo nosso desagrado, representa preciosa dádiva, né? Transforma, portanto, a dor em cântico de júbilo. Cada etapa vencida é vitória conquistada a marcar os teus triunfos sobre as próprias lutas incessantemente, até conquistares a paz em plenitude. Olha vamos dizer, que conselhos Joana está nos dando, né? Que a gente deve o quê? Confiar, marcar os nossos triunfos sobre as nossas próprias lutas. Aí a gente para um pouquinho, faz aquela reflexão e olha e fala assim, o que hoje estou passando, estou vivendo, seja assim, pode ser que não seja uma vida maravilhosa, mas é uma vida tranquila, boa, ou com desafios, mas que você sabe que você está conseguindo atravessar etapa a etapa. Porque é isso que faz parte da vida. Porque não adianta, como diz, passar a vida em brancas nuvens. Aí você não vê o que aconteceu. Né? Quando a gente acorda, já está com os cabelos brancos, aí você olha para trás e fala assim, o que eu fiz da minha vida mesmo? Né? Então, é o convite que ela faz. Não fossem os dissabores e os estímulos para as tarefas desapareceriam. Não fossem os dissabores e os estímulos para as tarefas desapareceriam. Com certeza. Não tem um ditado que tudo que vem fácil é fácil? E vai, é verdade. Não adianta. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro sapatinho de tricô, gente, eu dormi com o sapatinho do lado da minha cama. Foi sabe, uma coisa assim maravilhosa. Eu nunca tinha feito. Aí eu fiz um de crochê. Eu sou ainda a única dificuldade é porque quando eu faço um, o outro é sempre maior. Mas eu vou aprender, né? Não sei por quê. Fica isso daí, né? Mas eu vou aprender. Mas é bom. Quando eu fiz, eu falei, gente, olha que barato, que coisa boa. Sabe, é um negócio assim diferente. É um negócio diferente de você fazer. Olha como que isso é bom. Por isso que eu estava falando. E alguns dissabores que eu tive. Olha como é que foi bom eu não casar mais cedo. Senão eu não tinha casado com quem realmente eu amei e amo muito. Olha se eu tivesse casado lá com os 16 anos. Puxa vida. Olha, né? Não que não casar com 16 anos não era bom, mas não tinha nada a ver também, né? Muita coisa na minha vida teria sido totalmente diferente. Nossa, muito diferente. A reencarnação ficaria destituída de valor se não burilasse os espíritos quando do retorno iluminativo. Verdade, é por isso a reencarnação não é uma escola pedagógica, mas não é um local assim, de festa, vamos dizer, eu vim a passeio. Não, é um local de aprendizado. E algumas vezes, severo. Por quê? Somos alunos severos, que precisamos. Algumas vezes não dá para ser assim, tranquilo, mar de rosas, não dá. Né? Não tem como. O pavio que não arde conserva-se, todavia não espalha a luz. Eu acho, Joana, assim, nessas tiradas dela maravilhosas, né? E é verdade, o pavio que não arde conserva-se, todavia não espalha a luz. É que nem navio. O navio fica no porto, né? Mas ele não foi feito para ficar no porto, ele foi feito para ficar no mar. Para ficar no porto, para que ia ter navio ou barco? Né? Qual a função do barco? Ir para o mar. Não é para ficar no porto. A lâmina que não se consome no uso não vai além de ornamento, apesar da economia das utilidades.
nasce e renasce o espírito em diversos círculos para conquistar e reconquistar afetos, alargando os horizontes da fraternidade entre todas as criaturas, de modo a que o reino de Deus não se transforme em um oásis fechado e felicidade grupal distante da humanidade inteira. Né? Então, eu não vou pensar assim, eu tenho que ser feliz, a minha família, só o meu grupo. Não, não é isso, não. Eu não posso me considerar uma pessoa assim, eu sou felicíssima, enquanto eu vejo que tem tanta gente passando fome. A coisa mais triste, mais degradante do mundo é você passar num local e ver um ser humano. Se eu não gosto de ver um bicho mexendo na lata de lixo, imagine um ser humano mexendo numa lata de lixo, né? Com fome. Com propriedade, portanto, anotou o codificador do Espiritismo que a reencarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Com certeza. Eu tenho que estar aqui sabendo por que eu estou aqui. Eu tenho que priorizar as coisas da minha vida. E tem que ter propósito. Qual o propósito da minha reencarnação? Eu parar e falar, meu Deus, qual é o propósito da minha reencarnação? É sofrer? Será? Será que Deus é esse pai que manda assim, vai para lá e vai sofrer para você crescer? Não vai, porque tem muita gente que vem, sofre e não resolveu nada. Então, não é sofrer. Ascendamos através das lutas diárias nesse estado transitório de encarnação, calcando óbices e superando dificuldades de tal modo que esta oportunidade significativa para os que se encontram revestidos da organização carnal, constitua a ponte que leva ao planalto da vida melhor, sem sombra, sem dor, sem desespero, fazendo os vencedores das paixões e da morte verdadeiramente espíritos felizes. Então, são essas lutas diárias que elas devem fazer isso. E é isso que é atribuído aqui a Benjamin Franklin, que eu achei muito interessante o que ele colocou. Diz que no epitáfio dele, né, Benjamin Franklin disse o seguinte: aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro, cujas folhas foram arrancadas e cujo título e duração se apagaram. Mas nem por isto a obra ficará perdida, pois, como acredito, reaparecerá em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. E é isso. Tudo bem, pode ser que agora não dê para resolver tudo, porém, a gente vai voltar revisada e ampliada. Às vezes eu falo assim, eu estou revisada e ampliada. Às vezes, né? Uma folha só. Mas mesmo assim eu me reviso e fico ampliada, né? Fico melhorando. E é isso que faz parte da nossa vida, é essa caminhada que a gente precisa fazer mesmo. Tem dias que vão estar maravilhosos? Vão. Tem dias que não vai estar maravilhoso. Melhor ainda. Como diz assim, tem dias que a gente que está maravilhoso e eu preciso de Deus. Tem dias que não está maravilhoso, eu necessito extremamente de Deus. É nesse dia mesmo que Deus não pode estar longe de mim, eu não posso estar longe de Deus. Né? Então, essa questão da reencarnação, essa reflexão, aí está para a gente pensar bem e olhar a nossa reencarnação e falar assim, olha, obrigado, Senhor, porque é tudo de bom. Ok? Terminamos, no horário. Nós agradecemos a Rosângela por trazer esse tema para a gente, e não é à toa que há 2 semanas que nós estamos estudando reencarnação, transmigração das almas, né? O trabalho que a gente tem que realizar enquanto estamos na caminhada. Então, esse tema tem sido muito recorrente. Razão há, com certeza, para que estejamos estudando esse tema constantemente. Então, que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade de estarmos aqui na nossa reencarnação, cumprindo mais essa etapa, buscando adquirir mais experiências, mais conhecimento, e sempre agradecendo a Deus aonde Ele nos colocou.
e que possamos fazer a diferença neste local onde Ele nos colocou. Então, obrigado, Rosângela, e nós vamos encerrando a nossa reunião da noite de hoje, lembrando a todos do nosso fórum de debates espíritos, que vai acontecer dia 21 de agosto, domingo, às 10 horas, onde nós vamos conversar sobre dependência digital e também sobre a influência, né, dessa internet, dessas redes sociais do nosso dia a dia. Então, que nós possamos divulgar esse tema, que é um tema tão importante, dependência digital. Muitos de nós, muitos irmãos estão dependentes do celular, não é? Não conseguem fazer nada. Se alguém tirar o celular da mão, a pessoa acha que morre, tem um ataque. Né? Então, nós temos que conversar sobre essa dependência digital. Porque as pessoas falam, aquele é dependente do fumo, aquele é dependente da bebida, o outro é dependente químico, mas há também os dependentes digitais. E essa dependência é tão perigosa quanto as outras e necessita de um tratamento também. Então, parece até, né, uma coisa absurda, mas não. E ela vem envolvendo muito a criança, o jovem, o adulto e também as pessoas da terceira idade. Muitas pessoas da terceira idade são dependentes digitais. Então, esse tema não é só para ser discutido dentro de uma casa espírita, é um tema que nós temos que divulgar porque é uma necessidade de todos na atualidade. Então, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Iraci, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Isso é Iraci. É possível, Iraci? Sim, a Iraci está aí. Então, vamos lá. Estou aqui, eu não estou me vendo, tá? Estou vendo só a Rosângela. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo e te vendo. Então está ótimo, porque eu estou só vendo a Rosângela, que é um prazer imenso a quem eu não via há muito tempo. Nesse momento em que vamos encerrar mais esse pequeno, curto espaço de estudo, que foi um assunto muitíssimo interessante, que nos traz muitas informações e nos acalma, porque nós sabemos a necessidade da reencarnação. Nós agradecemos ao nosso mestre amado, que nos proporcionou, através do nosso querido irmão Kardec, essas informações tão importantes, que são tão bem-vindas aos nossos corações, para que nós possamos sempre, em nossa caminhada, estudar, aprender e colocar em prática. Porque só estudar não, nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia tudo de tão maravilhoso que nos é trazido através de toda a codificação de Kardec. Obrigada, mestre, por mais esse pequeno momento de estudo aqui. Nós, irmãos reunidos com a Rose, com a Rosângela, todo esse grupo, um grupo maravilhoso ao qual eu pertenço. Eu e todos nós aqui presentes agradecemos. Muito obrigada, mestre. Nos ilumine e nos permita uma noite de descanso na luz e na iluminação constante de seu amor fraterno. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Beijos Obrigada, a todos. minha amiga. Beijo, Carmen, querida. Um beijo para todos, Jorge. Boa noite. Até amanhã. Carmen, que bom noite. que você está Obrigado, bem. Rose. Carmen Dolores também, Aninha, Rosângela, Até a Ana próxima. Nascimento, Denise. Estamos nós aqui na casa de Francisco, voltando à nossa casa. As portas estão abertas, tá bom? E, até amanhã. Até amanhã não, quarta-feira estaremos de volta com o nosso Evangelho, às 18h30, o estudo de Emmanuel 10 para as 8, e quinta-feira, às 16 horas, novamente continuamos aqui com a nossa palestra pública, tá bom?
Uma boa noite para todos. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem em paz. Muita paz. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Tchau para todos. Até a próxima. Agora apareceu todo mundo. Eu não estava vendo ninguém, agora apareceu todo mundo. Matar saudade. Tchau. Boa noite, queridos. Até a próxima.